Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu estou aqui com a carta apostólica do Papa Francisco, chamada Desiderio Desideravi, ou seja, desejei ardentemente. Ele tirou lá do livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 15. Eu ansiava pelo desejo de comer esta Páscoa com você antes que eu sofra. A liturgia é a história da salvação de Deus. E o Papa Francisco tirou essa frase que Jesus escolheu para nos apresentar o milagre eucarístico. O Papa Francisco inicia falando da liturgia a partir desse ponto. Ele divide em 65 parágrafos. Aí ele vai dizer que o mundo precisa saber que nós fomos convidados para esse banquete, eu e você. Nós precisamos usar a veste da fé, essa fé. Número 4, ele diz aqui assim: essa é a novidade absoluta. É a única verdadeira e nova verdade da nossa história. Que nós precisamos, como igreja missionária, ir atrás. E nós somos batizados. Por isso nós somos missionários. E cada vez mais que nós vamos à missa, cada vez mais que eu desejo essa comunhão com Deus, Deus deseja primeiro comigo. Então, por isso, Desiderio Desideravi, desejei ardentemente estar com você. E a liturgia é esse lugar de encontro com Deus. Eu destaquei alguns itens aqui, eu vou destacar o número 6, que ele fala aqui assim: antes de nossa resposta ao seu convite, bem antes, ao desejo dele pôr-se em nós. E qual é o conteúdo deste pão? Desse pão partido? É a antecipação ritual do Cristo na cruz. Número 8, ele vai dizer aqui assim: se de alguma forma tivermos chegado a Jerusalém depois de Pentecoste, e tivermos sentido o desejo não apenas de obter informações sobre Jesus de Nazaré, mas o desejo de ainda poder encontrá-lo. Olha, ver Jesus na escuta da palavra, ver Jesus nos gestos rituais da Eucaristia, da missa, foram ações do próprio Deus. Fazer isso em memória de mim. Já no número 9, ele inicia falando da ceia. A Eucaristia não é uma representação, é uma realidade sacramental. É o lugar privilegiado de encontro com Cristo. Já no número 11, ele nos dá a possibilidade de fazermos esse encontro com Cristo, coisa que antes não era possível. E o nosso batismo é a nossa grande adesão. Jesus não é uma magia, não é um código ritual, não. É um mergulho na morte de Cristo e um ressurgir com Ele. Número 13, aqui ele vai falar, só destaquei o mais importante para a gente entender melhor. Jesus faz uma belíssima teologia da água. Olha que lindo, né? Deus criou a água tendo em vista a graça do santo batismo. Ele diz assim: ele usou a água para regenerar a humanidade através do dilúvio. Ele a controlou, separando-a para abrir o caminho da liberdade através do mar Vermelho. Número 14, ele fala a igreja, sacramento do corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós somos incorporados. E por isso nós podemos dar um perfeito culto a Jesus. A liturgia é uma obra de Cristo. É a igreja louvando ao Pai. E o sentido teológico disso tudo está no número 16. Ele diz assim, que ele fala dos concílios, da importância de nós entendermos os concílios. A liturgia, ela tem um valor teológico forte dessas cartas, que foram redescobrindo e guardando a força dessa celebração.
Ele diz aqui assim, ele fala na sacração do concílio. Quantas pessoas da igreja ainda estão distantes do Concílio Vaticano II, e o Papa, ele nos chama a observar o número 14. E diz que a gente precisa, com os princípios gerais anunciados na Sacrosanto do Concílio, foram fundamentais para a reforma da liturgia. Então saia de outras reformas, de outras contra-reformas. Nós estamos no Concílio Vaticano II e precisamos escutar, obedecer à igreja. A igreja, a liturgia, é o antídoto mais eficaz contra esse monte de veneno que tem por aí. Cuidado. Nós não somos dignos, mas o Senhor, Ele nos atrai a cada missa. No número 18, vamos pular para o número 21. Redescobrindo diariamente a beleza da verdade da celebração cristã. Redescobrir a beleza de celebrar. Nós precisamos redescobrir a liturgia. A Sacrosanto do Concílio, no número 7, diz que a liturgia é o sacerdócio de Cristo. No número 22, ele destaca a contínua redescoberta da beleza da liturgia. Não é a busca de uma estética ritual que se contenta apenas com uma cuidadosa observância exterior de um ritmo ou se satisfaz com a escrupulosa observância da rubrica. Não é isso aí, não. A liturgia não é só uma rubrica, não é um ritualismo. Nós devemos cultivar em nós a maravilha do mistério pascal. Tudo deve ser observado, cada rubrica deve ser observada. Mas não é apenas isso que vai garantir a minha participação pessoal na missa. No número 29, ele destaca a necessidade de uma formação litúrgica séria e vital. Nós que fazemos parte da liturgia, nós precisamos ter uma formação, entender o que nós estamos vivendo, o mergulho que damos e nos encontramos. Nos anos 60, a humanidade se encontrava espiritualmente num mundo abstrato, não encarnado. Aí a igreja faz o quê? Como o mundo está perdido nesse abstrato, ela resolveu criar o concílio. E no número 31 aqui o Papa diz, fala claramente, né? Encerrada a segunda sessão do Conselho, os debates difíceis e complexos tiveram resultados ricos. Olha só, há uma única impressão da lectorante e se encontra nos livros aprovados. Por quem? Diga aí, diácono. Meu amigo, aprovado pelo Papa Paulo VI e São João Paulo II. Aí está a verdadeira forma e a formação litúrgica da igreja. No número 34, para ser mais objetivo, aqui também ele indica a primeira tarefa prática. Levados por essa transformação interior no nosso tempo, devemos aprender de novo a nos relacionar religiosamente com seres plenamente humanos. O que é que pensa o Papa? Primeiro passo, difundir a liturgia como um lugar teológico. Lá no número 36 ele vai dizer que os sacerdotes precisam ser bem formados para a liturgia. O sacerdote, o diácono, o padre, a igreja. O sacerdote tem que ver que ele não é o único sujeito da celebração. Não é não. Quem celebra é o corpo de Cristo, do qual ele faz parte. Olha o erro de muitos sacerdotes. Preste atenção, que o Papa fala. Número 37, a teologia do seminário. A boa preparação prática desses seminaristas. Você coloca seminaristas para entender a teologia da liturgia, mas quando eles saem, viram a cabeça e voltam para o Concílio de Trento. Nós estamos no Concílio Vaticano II. E a teologia do seminário, todas as disciplinas devem mostrar a parte prática e a parte teórica também.
E a pastoral de conjunto se forma a partir do ato celebrativo que nós fazemos. Lá no número 38, ele fala também ainda que, tanto para os ministros como para todos os batizados, a formação litúrgica, nesse primeiro sentido, não é algo que possa ser adquirido de uma vez. Não. O seminarista, o povo deve ter a oportunidade de participar de uma liturgia autêntica, expressão da igreja, para que forme bem suas comunidades paroquiais. É render ação de graças e louvor a Deus. E a formação litúrgica, meu irmão, minha irmã, deve tornar as pessoas cada vez mais capazes de compreender os gestos simbólicos. Aqui nós estamos falando de gestos, de ações, de palavras, que nós nos conectamos com Deus para celebrarmos. No número 45, ele fala aqui: a pergunta que quero fazer é como podemos nos tornar novamente capazes de reler os símbolos, compreender os símbolos. Os sacramentos, eles agem por si mesmos. E sua eficácia, ela independe da minha consciência ou da sua. Mas o fruto depende da minha compreensão e da sua compreensão. E o símbolo se educa quando, diácono? Na infância. O seu filho, o seu sobrinho, quando você ensina ele o sinal da cruz, você força aquele movimento que já vai educando aquele símbolo, aquela palavra, aquele gesto, algo que evoca a presença divina. Está sozinho, chame Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso devemos nos educar para a arte de celebrar. Isso não é rigorismo, não. Nem é rubricalismo, também não. Nem criatividade selvagem. Essa ação deve estar sob a ação do Espírito Santo. No número 50, para a gente ser mais rápido, ele fala o seguinte: dessas breves indicações deve ficar claro que a arte da celebração não é algo que possa ser improvisado. Como toda arte requer aplicação consistente. Para um artesão a técnica é suficiente, mas para um artista, além do conhecimento técnico, também deve haver inspiração, que é uma forma positiva de posse. Olha só, a forma de participar da Assembleia é perfeita. Reunidos, todo mundo de pé, todo mundo sentado, todo mundo em silêncio, todo mundo aclamando, olhando para a palavra, escutando a palavra proclamada, não lendo, olhando, vê, observando. Um efeito da unidade. Dois gestos importantes na celebração, fala o Papa Francisco no número 52. O valor do silêncio e o valor do ajoelhar-se. Ele fala também aqui, no 54, se é verdade que a arte celebrata é exigida de toda a Assembleia que celebra, também é verdade que os ministros ordenados devem ter uma solicitude muito particular por elas. O excesso de personalismo e a mania de protagonismo. Cuidado. A arte de celebrar toca também todos. E o modo do ministro celebrar ajuda muitas vezes ou prejudica. Tem ministros que celebram correndo, outros que demoram demais, cansam demais. Cuidado com a rigidez, cuidado com a criatividade exagerada. É o que fala o Papa Francisco. Cuidado com o misticismo contra o funcionalismo. Cuidado com a pressa e com a lentidão. O Papa, ele fala de viver melhor a celebração. Ele recebe esse encargo pela própria mão do próprio Deus. E ele fala aqui no número 54, ele destaca que o instrumento para incendiar a terra está na missa. Ele fala também que a Virgem Maria, ela observa Jesus e observa o sacerdote e cada um de nós que estamos naquela assembleia. E o presbitério precisa ter a arte de falar, a arte de executar cada texto.
o presbitério, os leitores, os ministros, o diácono, todo o corpo celebrativo tem que ter a arte de celebrar, que para Deus tudo tem que ser muito bem feito. Todos têm que se empenhar para uma reta compreensão do que é a liturgia. Deve existir na igreja, diz o Papa, um rito romano e uma unidade ritual celebrativa, nós conhecemos. E qual o objetivo? Ele fala aqui no número 61. Ele fala claramente: reavivar pelo estupor da beleza da celebração. Reconhecer a importância da arte de celebrar. Né? Essa tarefa, redescobrir o sentido do ano litúrgico. Tem pessoas que vai na igreja e não sabem qual é o ano litúrgico, que ano nós estamos, que tempo nós estamos. Tem padres que já tiraram as cores da igreja. Não é assim. Não é assim que a CNBB nos orientou. Não é assim. O povo tem que saber, educar o povo a bem celebrar, redescobrir o sentido da liturgia. Então abandonemos o espírito que nos afasta da igreja. Continuemos as maravilhas pela beleza da liturgia. E o Papa Francisco termina essa carta fazendo referência a São Francisco de Assis. E diz assim: ele se esconde sob um pedaço de pão comum. Irmão, veja a humildade de Deus e derrame seus corações diante dele. Humilhai-vos para que sejais exaltados por ele. Não retenha nada de si mesmo para si mesmo. Aquele que se dá totalmente a você, possa recebê-lo totalmente. Então, eu convido você a ler essa carta, a Desidério Desiderave, tirada de Lucas 22:15, desejei ardentemente cear com você. Vamos rezar para que a gente possa celebrar melhor. Paz e bem.